A gente checa o relógio umas 50 vezes por dia só para não perder um compromisso. É que nós desaprendemos completamente a sentir a passagem do dia. E a verdade é que, para um camponês, era simplesmente impossível se atrasar. Para entender como eles nunca se atrasavam, precisamos primeiro esquecer tudo o que sabemos sobre o tempo. E tudo começa pelo básico. O dia, do nascer ao pôr do sol, era sempre dividido em 12 horas. Isso fazia com que a duração de uma hora mudasse drasticamente a cada dia do ano, dependendo da estação em que você estivesse. Um camponês não olhava para um dispositivo, mas para o céu, usando um sistema herdado dos romanos e egípcios chamado horas temporais. Primeiro, ele via o sol nascer, marcando o início da primeira hora. Depois, acompanhava o arco solar, dividindo mentalmente esse caminho em 12 partes. No verão, com o arco longo, cada hora era extensa. No inverno, com o arco curto, as horas passavam rápido. Uma hora de verão no norte da Europa podia durar o equivalente a 75 minutos modernos. Já uma hora de inverno podia encolher para apenas 45 minutos. Isso representa uma variação de mais de 60% na mesma unidade de tempo. Isso significa que reclamar que as horas estavam passando rápido demais durante o inverno não era uma figura de linguagem, era uma descrição literal da realidade física que todos viviam. O tempo realmente encolhia e esticava a cada dia. Essa elasticidade do tempo solar precisava de uma forma de ser medida por todos. A solução foi transformar a própria Terra em um relógio. A paisagem ao redor de uma aldeia, com suas colinas, árvores e construções, funcionava como um relógio comunitário gigante e fixo que todos podiam ler juntos, sem precisar de nenhum aparelho. A comunidade inteira compartilhava marcos de tempo visuais. Pela manhã, a sombra de uma colina recuava dos campos, sinalizando o início do trabalho. Perto do meio-dia, a sombra do campanário da igreja tocava o poço, indicando a hora da refeição. Uma criança aprendia a ler a paisagem para saber as horas antes mesmo de aprender a contar. Em muitas igrejas medievais inglesas, ainda existem mass dials, ou mostradores de missa, arranhados na parede sul. Eles usavam a sombra do prédio para marcar não as horas, mas os horários específicos dos serviços religiosos para toda a aldeia. Pense nisso. A agenda de trabalho de centenas de pessoas podia ser ditada pela sombra de uma única pedra. Mover aquela pedra seria o equivalente medieval a hackear o servidor de tempo de uma cidade inteira. Mas depender de marcos fixos não funcionava para quem estava longe da aldeia. Isso levou a uma solução individual e portátil. O corpo humano era usado como um relógio de sol portátil e individual. Isso permitia que qualquer pessoa medisse o tempo usando apenas o comprimento da própria sombra projetada no chão. Um pastor ou viajante ficava de pé de costas para o sol e usava os próprios pés para medir sua sombra. Por experiência, ele sabia que uma sombra de 7 pés pela manhã significava mover o rebanho. A precisão da sua agenda dependia diretamente da sua altura, exigindo calibragens diferentes para cada pessoa. Um sistema do século IX atribuído ao rei Alfredo o Grande formalizava isso. Nele, a sombra de um homem de altura média era dividida em incrementos de 7 dos seus próprios pés, criando um relógio de sombra pessoal. A tecnologia de ponta para saber as horas que você carregava não era um dispositivo, mas o seu próprio esqueleto. Você não tinha um relógio, você literalmente era um relógio ambulante. Mas todos esses métodos, do marco da aldeia ao próprio corpo, compartilhavam uma mesma dependência. E essa dependência era também sua falha catastrófica. A total dependência do sol tornava esse sistema de medição de tempo completamente inútil. Em dias nublados, chuvosos ou durante a noite, a principal ferramenta da sociedade simplesmente parava de funcionar. Quando o céu se tornava cinza, a noção de horas desaparecia, substituída por aproximações vagas como meio da manhã. Sem as sombras dos marcos ou do corpo, a estrutura do dia se dissolvia. Para viajantes, essa incerteza era especialmente perigosa, pois podiam ser pegos pela noite sem abrigo. Em regiões como a Inglaterra ou o norte da França, a cobertura de nuvens pode exceder 50% dos dias durante o inverno. Isso significa que por quase metade da estação, o principal relógio da sociedade estava simplesmente quebrado.
Uma simples frente fria com nuvens baixas tinha o poder de desregular a vida de milhões de pessoas, de uma forma que hoje só uma queda massiva da internet conseguiria fazer. E mesmo com o relógio da civilização falhando, os camponeses precisavam garantir que o trabalho fosse feito. Atrasar nunca foi uma opção. A luz do sol era um guia poderoso, mas totalmente instável. Para sobreviver e prosperar, eles precisavam de algo que funcionasse no escuro e na tempestade. E essa solução não veio do céu, mas de torres construídas pelos homens, usando uma tecnologia que não dependia da luz, mas do som. Os sinos das igrejas e mosteiros tocavam em intervalos fixos, criando um esqueleto audível para o dia. Este som governava a vida de todos, fossem eles religiosos ou não, estabelecendo uma ordem sonora que organizava a sociedade inteira. O sistema era baseado nas horas de oração dos monges, codificado na regra de São Bento já no século VI. Antes do amanhecer, o sino de matinas tocava. Ao nascer do sol, vinham as laudes. Durante o dia, os sinos da terça, sexta e noa ecoavam pelos campos, marcando o ritmo do trabalho. Para um ferreiro, o som da terça não era um chamado à oração, mas um sinal claro de que um quarto do seu dia de trabalho já havia passado. Este sistema era massivo. Os sinos tocavam 8 vezes a cada 24 horas, criando uma grade de tempo audível que podia ser ouvida a até 10 quilômetros de distância. Isso permitia a sincronização de milhares de pessoas em uma vasta área. O mais bizarro é que a agenda de um camponês que não acreditava em nada era ainda assim inteiramente governada pelo cronograma de orações de um grupo de monges. Ele parava para almoçar simplesmente porque ouvia o sino da oração do meio-dia. Mas de todos estes toques, um padrão específico se tornou o principal gestor do dia de trabalho para a população comum. O sino do Ângelus funcionava como um apito de fábrica para todo o continente. Um sinal que ninguém podia ignorar. Um padrão sonoro específico, 3 conjuntos de 3 badaladas, seguidos por um toque contínuo, era tocado em 3 momentos cruciais. Às 6 da manhã, o som era um despertador coletivo. Ao meio-dia, sinalizava a pausa para a refeição. E às 6 da tarde, o toque final ordenava o fim do trabalho. Embora o nome Ângelus viesse da oração que o sino chamava, para a maioria seu significado era puramente prático, o início e o fim da jornada de trabalho. E era assim que um continente inteiro de camponeses nunca se atrasava, sem ter um único relógio. Este sistema de 3 toques diários sincronizava a vida de mais de 90% da população europeia, que era rural e vivia sob a influência auditiva de uma igreja. A ironia é que os senhores feudais não precisavam de capatazes com relógios. A igreja fornecia, gratuitamente, um sistema de ponto audível para gerenciar a mão de obra de todo um continente, garantindo que o trabalho começasse e terminasse na hora. Esse sistema de ponto sonoro era tão eficiente que logo ganhou novas funções. Os sinos evoluíram para além de um relógio, tornando-se um sistema de comunicação em massa que transmitia informações urgentes para toda a comunidade, de notícias boas a alertas de perigo. Os moradores aprendiam a decodificar diferentes padrões como uma habilidade de sobrevivência. Um toque rápido e caótico, o rebate, era o alarme de incêndio ou ataque. Um toque lento e solene, o dobre, anunciava uma morte. E um toque específico à noite, o toque de recolher, era o sinal para apagar as fogueiras e trancar as portas. O som também celebrava eventos felizes, como casamentos e nascimentos, funcionando como a rede social da aldeia. Na Inglaterra, o Nine Tailor's Toll era um código específico para anunciar a morte. Eram 9 toques pela trindade, seguidos pelo número de toques correspondente à idade do falecido. As notícias viajavam por quilômetros, levadas pelo vento. Pense nisso. A mesma torre de igreja era o relógio da cidade, a central de alarme, o sistema de alerta de defesa civil e o feed de notícias local. Era a internet da Idade Média, e o provedor era o padre. Com tantos sons transmitindo informações vitais, o cérebro das pessoas se adaptou de uma forma impressionante. Os habitantes locais desenvolveram uma cergueira seletiva, processando o som dos sinos de forma subconsciente para saber as horas sem sequer pensar nisso.
O som dos sinos era uma constante, como o barulho do trânsito hoje. O cérebro de um camponês processava a informação passivamente, sem esforço consciente. Ele simplesmente sentia uma vontade de parar para comer, sem ter tomado a decisão de ver as horas. Visitantes de outras regiões frequentemente se queixavam do barulho, que para os locais era apenas o som de fundo da realidade. O som de um grande sino de igreja, como o da Catedral de Notre Dame, podia criar uma bolha auditiva de tempo sincronizado de até 15 quilômetros de diâmetro. Era uma área do tamanho de uma cidade moderna, toda operando no mesmo ritmo. As pessoas sabiam as horas sem precisar pensar sobre isso. O mais impressionante era que o silêncio na hora errada era mais alarmante do que o barulho, pois significava que o próprio sistema do tempo havia falhado. O tempo não era algo que se via em um mostrador. Era uma presença constante no ar, absorvida pela mente sem que ninguém precisasse pensar. O relógio estava literalmente em todo lugar e em lugar nenhum. Essa presença invisível do tempo se manifestava de uma forma ainda mais fundamental, que não dependia de sinos ou do sol. Era um relógio que vinha do próprio esforço. O tempo era medido em unidades de trabalho, onde a duração de uma atividade era definida pela própria tarefa, não por minutos ou horas. O ritmo era ditado pela ação e o dia era uma sequência de objetivos concretos a serem cumpridos. Para um agricultor, o tempo era baseado em resultados. Primeiro, ele media uma porção de terra em jornadas, a quantidade que ele e seus bois podiam arar em um dia. O tempo para consertar uma cerca, por exemplo, podia ser medido como o tempo que leva para uma fornada de pão assar. Essa medição variava muito, pois o tempo era pessoal e dependia da força do homem, da saúde dos bois e da qualidade do solo. Isso era tão concreto que a unidade de terra chamada acre foi formalmente definida como a área que uma junta de bois poderia arar em um único dia. Essa medida equivale a cerca de meio campo de futebol, um padrão nascido diretamente do esforço físico. O mais bizarro é que se você perguntasse a um camponês quanto tempo falta para terminar, ele poderia responder: faltam uns 2 baldes de água para tirar do poço. Ele usava a conclusão de uma tarefa como unidade de medida para outra. Mas esse tempo medido pelo esforço não existia no vácuo. Ele estava perfeitamente sincronizado com outro conjunto de marcadores vivos e pulsantes, os animais da fazenda. O comportamento previsível dos animais funcionava como um relógio biológico preciso e confiável para as tarefas diárias. Eles eram os cronômetros da vida rural, com cada som e movimento marcando uma nova etapa do dia, sem margem para erro. A rotina era sincronizada com eles. Primeiro, bem antes do sol nascer, o canto do galo servia como alarme. Depois, as vacas mugiam inquietas no início da manhã e no fim da tarde, sinalizando a hora da ordenha. Por fim, o retorno dos pássaros aos ninhos era o sinal do anoitecer. Até a chegada de aves migratórias indicava a mudança das estações e a hora de plantar. Estudos mostram que galos começam a cantar cerca de 90 minutos antes do nascer do sol, com uma precisão notável. Isso acontece devido a um relógio circadiano interno, funcionando como um alarme com múltiplos snoozes naturais e gratuitos. Veja bem, a pontualidade de uma aldeia inteira dependia do relógio biológico de uma ave. O animal frequentemente visto como o mais estúpido da fazenda era, na verdade, o mestre do tempo de todos. Se os animais eram os cronômetros externos, o próprio corpo humano se tornou o relógio interno definitivo. A rotina era tão rígida que o tempo podia ser medido pelas próprias funções fisiológicas. O corpo, condicionado por uma rotina diária, se transformava em um cronômetro. Primeiro, a fome apertava, um sinal claro de que o meio-dia e a refeição principal se aproximavam. Depois, a necessidade de urinar após a cerveja matinal servia como marcador para o meio da manhã. Por fim, o cansaço profundo nos músculos era o indicador de que a jornada de trabalho havia terminado. A dieta de um camponês, consistindo em até 80% de pão e cereais, criava ciclos de fome e saciedade extremamente previsíveis. Isso tornava o estômago um relógio biológico surpreendentemente eficaz, pois refeições irregulares ou lanches simplesmente não existiam.
Uma das formas mais confiáveis de saber as horas era sentir vontade de ir ao banheiro. As funções corporais mais básicas, que hoje consideramos privadas, eram ferramentas públicas de navegação temporal. E era por isso que um camponês nunca se atrasava, mesmo sem relógio. O alarme estava dentro dele. Esse sistema de relógios naturais e corporais era incrivelmente eficiente, mas tinha uma falha fundamental. Ele dependia da luz do dia e do ciclo de trabalho. Quando a noite chegava, o tempo simplesmente se dissolvia. À noite, medir o tempo se tornava uma atividade imprecisa, cara e reservada a poucos. Para a maioria das pessoas, a noite era apenas um bloco de tempo indiferenciado entre o toque de recolher e o primeiro canto do galo. Nos mosteiros ou castelos, usavam-se velas-relógio. Primeiro, uma vela com marcações horizontais era acesa. Conforme a cera derretia, cada marca atingida significava que uma hora havia passado. Para guardas, a opção era estimar o tempo pela rotação das constelações, como a Ursa Maior. A imprecisão era tão grande que batalhas noturnas eram raras, pois era quase impossível coordenar as tropas. Uma única vela-relógio do rei Alfredo o Grande era padronizada para ter 30 centímetros e 12 seções, onde cada uma queimava em exatos 20 minutos. Eram necessárias 6 dessas velas para cobrir as 24 horas do dia. Isso levava a um absurdo prático. Para saber as horas à noite, você tinha que literalmente queimar dinheiro. Velas de cera de abelha eram um artigo de luxo, e o tempo se tornava um privilégio dos ricos. O corpo, os animais e a terra eram relógios perfeitos durante o dia. Mas na escuridão, o tempo se tornava um luxo tão caro quanto a própria luz. Você acabou de ver um mundo onde o tempo não era um número, mas a sombra de uma pedra, o sino de uma igreja e a fome na sua própria barriga. Da próxima vez que você olhar para o relógio do seu celular com a ansiedade de estar sempre atrasado, lembre-se, o relógio deles era o próprio universo. O seu é só um aparelho no bolso que te convence de que você nunca tem tempo suficiente.